virando a página, vamos falar do Cruzeiro. Bora para Belo Horizonte, porque o Pedro Lourenço, CEO aí, dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, que está à frente desse projeto do Cruzeiro, admitiu que fez cobranças a Alexandre Matos, CEO de futebol. Eu até troquei aqui os cargos. Alexandre Matos, CEO de futebol, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ele cobrou o Alexandre Matos por conta do desempenho recente do time. O gestor considera que o departamento de futebol cometeu muitos erros no mercado, o que influencia em aportes que serão feitos pelo empresário neste ano. A declaração do Pedro Lourenço foi em entrevista, dando aqui os créditos, ao Tempo Esportes. Desde que ele assumiu a SAF e contratou Alexandre Matos, o Cruzeiro fez 18 contratações. Entre as 18 contratações, somando a janela do meio de 2024 e agora do início de 2025, houve um investimento superior a 200 milhões de reais apenas com direitos econômicos, sem contar as outras despesas que envolvem uma negociação. E nós temos aqui a aspa, né? A declaração do Pedrinho, as aspas de Pedro Lourenço, Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, para você que se liga aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Abre aspas. A realidade mostra para todos. Nós erramos muito nas contratações. Erramos bastante. Não vou citar nome, porque é deselegante, mas erramos. Conversei com o Alexandre Matos e agora temos que errar menos. De preferência, não errar. Fizemos contratações que não deveríamos. Trabalhar para recuperar isso. Às vezes, temos muitos para uma posição, mas não com o perfil que o técnico precisa. Ele sabe, eu conversei com ele e ele tem consciência. Não tem uma receita certa no futebol, mas o nosso departamento errou muito nisso aí. E o Alexandre é o chefe, então sempre cai nele a cobrança. O Pedrinho chegou a afirmar durante a entrevista que o futebol é um péssimo modelo de negócio. A folha salarial do Cruzeiro, nessa temporada, supera os 20 milhões de reais mensais. Abre aspas para o Pedrinho. O futebol como negócio é péssimo. Não sei se em 5 anos será um bom negócio, mas hoje é um péssimo negócio. Eu não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores. Eu trabalho na empresa. Se der 3% de lucro, eu solto foguete. Você tem empresário que fala em 10% todos os meses. Salário de 2 milhões, ele leva 200 mil todos os meses. E quem paga sou eu. Tem comissão, diferença de câmbio. É um tempo de muito aprendizado para pegar a rédea das despesas. O futebol é desproporcional. Agora estou mais ligado e tenho falado todos os dias com o pessoal dentro do clube, mas não é fácil, fecha aspas, tá aí, portanto, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, Mauro César, no começo da temporada, na janela agora, entre o fim da temporada passada, agora começo de 2025. Várias vezes a gente apontou aqui no programa as contratações do Cruzeiro, o perfil das contratações, questionou essas contratações do Cruzeiro e, na época, muitos torcedores ficaram chateados e etc. E a gente acompanhou essa repercussão. E agora, o próprio Pedro Lourenço admite que o Cruzeiro foi ao mercado, gastou demais e errou em algumas contratações, Mauro. Assim, as contratações do Cruzeiro, desde o começo, a gente vem falando isso aqui, né? Elas foram muito mais nas grifes do que outra coisa. Contratou grandes nomes, todos eram reservas em seus clubes. Cássio era reserva, Fagner reserva, Fabrício Bruno reserva, Dudu reserva, Gabigol reserva. Todos eram suplentes nas suas equipes. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, enfim. E outros nomes que foram contratados também. A equipe não foi, o elenco não foi montado claramente assim, pensando em grupo, né, de jogadores, assim, em nomes de impacto. E investimentos elevados, jogadores em baixa, ao que consta, com salários bem significativos, né? Ou seja, o cara está em baixa, faz contrato como se estivesse em alta. E é incrível que só agora o dono do Cruzeiro está percebendo que o futebol funciona assim. Então, agora tarde demais, já fez os contratos. Vai depender muito da capacidade ou não do Leonardo Jardim de fazer o time funcionar. No final de semana o time foi muito prejudicado pela arbitragem com a expulsão injusta, mas perdeu 3-0, já foi derrotado também na Copa Sul-Americana, então um momento delicado, chegar rápido no Cruzeiro, e isso é bom também para o pessoal entender, essa questão de SAF. SAF tem um dono. O discurso do dono é o quê? Ele parece meio aborrecido, né, com o que está acontecendo. Se ele resolver amanhã não investir mais, não investe mais, acabou. É ele que decide, ele é o dono. O dono faz o que ele quiser. Da mesma maneira que ele pode fechar uma filial da sua enorme rede de supermercados, ele pode, não digo fechar o Cruzeiro, mas falar, não vou investir mais, vou jogar com esse time que está aí. É uma decisão que só cabe a ele. A torcida pode espernear, reclamar e tal, mas, enfim, é assim que funciona. Você não vai eleger um novo dono como você pode eleger um presidente, se você for sócio, bem ou mal, né? O sistema dos clubes não é dos mais democráticos, mas há uma possibilidade de você mudar.
As situações que você muda piora também, né? Mas você pode mudar e melhorar. Flávio Prado, tá aí, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitindo que o Cruzeiro errou nas contratações e ele admite que cobrou internamente o Alexandre Matos, que é o CEO do futebol. E assim, aqui, desde o começo do ano, a gente está alertando, né, sobre algumas contratações que o Cruzeiro fez. O que é que você pensa agora dessas declarações do Pedro Lourenço? Bom, ele é um empresário vencedor, né? Um cara que não dá para discutir a condição dele de empresário, mas às vezes você imagina que é só replicar o modelo em outro tipo de negócio. E não é bem assim que funciona, especialmente o futebol. Futebol, quando o cara chega, ele, né? Eu falei uma vez, um político importante aqui do estado de São Paulo, ele entrou no futebol e aí eu perguntei para ele, vem cá, o que é mais complicado, política ou futebol? Ele falou, olha, estou na política há 40 anos, nunca tomei boné de ninguém. Entrei no futebol e em 5 anos me tomaram um time de futebol. Ele montou um time e levaram o time embora. Então, é outro papo, é outra conversa. Sem dúvida, o elenco do Cruzeiro é um elenco mal montado. Sem dúvida, o elenco do Cruzeiro dificilmente vai dar algum retorno. Em alguns casos, a gente já sabia que não ia virar, que não ia funcionar. E foi dito aqui, né? Então, o Cruzeiro vai ter que lutar aí para fazer o melhor possível e trocando. Só que o investimento está feito. Alguns contratos de 4, 5 anos aí. Ele vai ter que assumir esse prejuízo. Não tem o que fazer. Foi um erro, foram erros graves. Alguns importantes e, no meu conceito, claríssimos. Era evidente que não dava para investir o dinheiro que se investiu em alguns jogadores. Mas, enfim, agora não tem jeito. O próprio treinador do Cruzeiro, quando assume, o Leonardo Jardim, quando ele chega, dá algumas entrevistas nesse sentido, dizendo que o clube investiu, mas talvez o Cruzeiro não tenha o elenco que ele esperava, que ele gostaria de ter em mãos, com as opções que ele precisa. Quero te ouvir também sobre as declarações do Pedro Lourenço, Bruno Prado. Eu acho bem interessante, né? Porque é um aprendizado. Ele é um empresário bem-sucedido, mas o futebol é uma coisa diferente, né? O futebol envolve algumas coisas. Ele mesmo me dava a impressão que estava bem empolgado ali no início, quando ele assume a SAF do Cruzeiro. Aí ele traz vários jogadores, tratado como ídolo pela torcida. O próprio Alexandre Matos falando lá, é o maior ídolo da história do Cruzeiro, o Pedrinho, enfim. Ele parecia bem empolgado, né? Então o futebol mexe com isso também, né? Com paixão, com emoção. E ele é um torcedor do Cruzeiro. Mas no final é um negócio, né? Por mais que ele goste do clube e por mais que ele tenha dinheiro, ele não quer perder dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro também. Ele quer que o clube dele seja campeão, mas ele quer ganhar dinheiro, né? E ele tá vendo que ele gastou muito e o time não é tão bom quanto ele esperava que fosse pelo que ele gastou. Que em outras áreas, normalmente, se você investe muito, você tem uma chance clara de retorno. No futebol não é bem assim, né? Às vezes as coisas valem mais do que... você paga mais do que o cara realmente vale. O futebol, mesmo que você tenha um time muito bom, é subjetivo. Às vezes o time não dá certo, não encaixa. Às vezes o adversário é melhor, às vezes falta um pouquinho de sorte. Então ele está entendendo, né, como as coisas funcionam. Vai ter um tempo aí, né, contratos longos, como foi dito aqui. Mas não é a primeira vez que ele dá uma declaração nesse sentido, né? Então parece que ele está, aos poucos, entendendo como é que funciona o futebol, que não dá para ir só na paixão, só na empolgação, que quando você ganha, você é o maior, e ele nem chegou a ganhar, né? Quando tinha perspectiva de ganhar pelos nomes contratados, né? Ele é o cara, aí você perde, ele já perdeu o Mineiro, aí já começa a xingar, a cornetar, aí a brincadeira já não é mais tão divertida. Então, assim, eu acho positivo, assim, acho que até serve para outras pessoas que estão interessadas em investir no futebol, entender, olha, o que está acontecendo ali, e para ele mesmo. Como eu falei, não é a primeira vez que ele dá uma declaração nesse sentido, não, de que ele errou, de que tem que fazer diferente. Então ele está aos poucos entendendo como funciona o mercado do futebol, que é diferente de outros. Lembrei até do áudio que vazou. Fernando Seabra, sim, técnico do Cruzeiro, ele tinha feito alguns investimentos, chegaram alguns jogadores, o Fernando Seabra não estava utilizando esses jogadores e aí vazou aquele áudio. Depois o Fernando Seabra é demitido, mas o áudio, ele dizia ali, investi aqui nos jogadores, o técnico não está utilizando, e agora ele admitindo que de lá para cá o Cruzeiro errou em contratações, errou no mercado, Bruno. É isso, né? E ali era o início mesmo da gestão dele, foi no ano passado. Pouco tempo depois o Seabra foi demitido. Aí veio o Diniz, que também já foi demitido, né? Já está no terceiro técnico, né? O Seabra não foi ele que colocou como técnico, foi o Ronaldo.
mas ele já demitiu 2 em meses, né, de gestão. Então ele está entendendo como as coisas funcionam, né, como é tudo movido a paixão, a resultado. Um dia você é um herói porque você trouxe o Gabigol, mas no outro dia, se o Gabigol perder um gol e o time for eliminado, o mesmo cara que falou que você era o melhor porque você trouxe o Gabigol vai falar que você é burro porque trouxe o Gabigol. Então, assim, essas coisas ele vai entendendo que os investimentos têm que ser mais certeiros e não na empolgação, no nome, na empolgação da torcida, da mídia, da imprensa, aquela apresentação que teve no Mineirão, o Gabigol, Dudu, Cássio, enfim, o Cássio até veio antes. Ele aos poucos está entendendo como as coisas funcionam.